Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente vai continuar explorando o pacote Matplotlib do Python, mas agora aplicando ele no nosso dataset, dos microdados do Enem. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui, além dessa série de análise de dados, você pode encontrar outras videoaulas com o Alisson e discussões que a gente faz também sobre tecnologia. No último vídeo, eu fiz uma introdução ao pacote Matplotlib, explicando os conceitos desse pacote, porque às vezes ele pode ser um pouco confuso. Existem algumas classes que a gente está usando, alguns objetos e alguns métodos que podem se misturar. Para quem está acompanhando a série, sabe que eu estava fazendo uma análise exploratória dos dados do Enem, parei para fazer um parêntese, sobre o pacote Matplotlib de maneira mais geral, e agora eu vou voltar para analisar os microdados do Enem de onde a gente tinha parado. A gente tinha parado nesse ponto aqui, em que eu gerei esse gráfico a partir de um agrupamento, então um group by, dos dados do Enem, agrupando por estados, então a sigla UF residência, para a gente analisar a tendência entre a resposta à questão 2 do questionário de indicadores socioeconômicos do Enem versus a nota dos alunos, dos candidatos que fizeram o Enem na redação. Bom, então só para a gente relembrar, a questão 2 era a questão em que o candidato respondia qual era a escolaridade da mãe ou da mulher responsável por ele. E as opções eram essas aqui, que a gente está vendo aqui na tela. Completou a 4ª série, completou a 8ª série, completou faculdade, ensino médio, enfim, essas classes aqui. E a gente fez um gráfico para diferenciar a tendência por estados, na verdade, para identificar se aquela tendência de conforme maior a escolaridade, maior a nota da redação, se concretizava se a gente separasse populações menores dentro do nosso conjunto de dados. E a gente viu que sim. A gente viu que existe uma tendência que ela é razoavelmente linear, que a gente pode observar por essas curvas. A gente fez isso usando esse gráfico, que a gente consegue obter usando esse método plot aqui do Pandas. Quando eu fiz esse gráfico, eu usei o PyPlot do Matplotlib, criei aqui um subplots, eu mencionei isso no último vídeo, com esse tamanho de figura, e o que esse subplots me retorna é uma figure, um objeto figura, e um objeto axis com E. Aqui, então, eu dei um título superior, e na verdade isso aqui é um título de figura e não um título do gráfico em si, da caixa, mas tudo bem. Como aqui a gente só tem um gráfico dentro da mesma figura, não tem problema. E eu usei aqui o plot e passei esse AX igual a AX. O que está acontecendo aqui? Agora eu posso explicar melhor para você. O que eu fiz foi atribuir ao plot, a esse plot do data frame, o axis retornado por esses subplots. E assim, eu posso fazer isso, tanto que funciona, mas eu não acho que essa seja a melhor forma. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o Matplotlib, existe uma outra forma de a gente fazer isso. Por quê? Porque esse método plot aqui, ele retorna justamente um axis, um objeto axis. Então, faz mais sentido eu utilizar esse objeto que esse método está retornando para fazer as alterações do que criar um novo e atribuir esse gráfico a esse novo objeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar esse código aqui de cima, vou apagar isso aqui, vou rodar para a gente ver como é que ficou. Pronto. Isso daqui era o gráfico original mesmo, antes da gente fazer as alterações. E aí, embora eu tenha utilizado daquela outra vez esse fig size aqui, existe uma outra forma de fazer isso. Esse método plot, ele tem uma série de atributos, inclusive um fig size. E como eu sei disso, eu fui lá na documentação, voltei lá e analisei mais minuciosamente. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é voltar para o estado que eu tinha quando eu estava usando esses caras aqui, só que sem utilizar eles. Então, eu vou fazer fig size, o mesmo tamanho que estava lá. Pronto. E eu vou fazer o quê? Eu vou usar um objeto que eu vou chamar de AX, para receber o axis que esse cara está me retornando. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou poder usar esse objeto, usar os atributos do axis, da classe axis, para alterar esse gráfico. Então eu vou rodar de novo, tudo certo. E agora eu vou fazer axis set title, da mesma forma que a gente fez naquele outro vídeo, para atribuir o título que eu quero ao meu gráfico. Pronto, olha que interessante. Temos aqui, então, o título do nosso gráfico. Uma coisa que a gente pode fazer também é usar o font size para aumentar a fonte do gráfico. Então, perceba que ele está aumentando aqui, ó, os labels. Mas eu posso também botar no título, ao invés de aumentar o gráfico, aumentar o título. E aí, pessoal, uma coisa que claramente incomoda visualmente quando a gente olha para esse gráfico é que essa legenda aqui, ela tá por cima do gráfico, ela atrapalha a visão. E existe uma forma da gente alterar isso, então da gente deslocar essa legenda. Para fazer isso, a gente usa o método legend do axis.
Pronto, pessoal. E aqui eu vou explicar para você o que está acontecendo. Esse método legend, ele é feito justamente para a gente poder mexer nessa legenda do gráfico. Então, axis, né, com E, a gente lembra que é o nosso gráfico. E existe esse parâmetro aqui que ele chama de bbox to anchor ou bounding box to anchor. E esse parâmetro aqui, ele tem uma referência de localização dentro do gráfico. Então, para esse parâmetro, esse ponto aqui é o 0, 0, e esse ponto aqui é o 1, 1. E daqui para cá é um contínuo. Então, se eu jogar 0,5 vai dar no meio do x, se eu jogar 0,5 no y vai dar aqui, bem no centro do gráfico. 0,5, 0,5. E assim por diante, é uma escala contínua, de 0 a 1 aqui, de 0 a 1 aqui. Existe esse outro parâmetro aqui que ele chama de loc, que é a localização. Então, esse cara aqui, ele é a referência em relação a essa caixinha. Então, existe esse loc 0 é a referência para esse ponto aqui da caixinha, esse extremo. E quando eu passo para ele loc 0, eu estou falando, o meu ponto de referência da caixinha que eu vou usar é esse cara aqui. Então, coloco o meu ponto de referência da caixinha que eu passei para você nessa posição aqui. 1, 1. O 1 é justamente x1, y1. Então, ele vem para cá. Eu posso colocar loc center, por exemplo. Olha que interessante o que aconteceu. Ele jogou o centro da caixa, que é a minha referência que eu estou dando da caixa para ele, para a posição 1, 1. Então, aqui, o centro dessa caixa está no 1, 1. E aí que esse loc é legal de olhar na documentação, porque ele tem justamente, e eu usei de propósito aqui, uma hora eu botei número, outra hora eu botei palavra. E ele tem, então, justamente, você pode usar as posições, indicar as posições para ele através de números ou através de labels. Eu vou voltar aqui para o 0, porque é a referência que eu quero usar. Mas para você saber quais são essas referências, o que você tem que fazer, acho que você já sabe, essa altura do campeonato, é olhar na documentação. Então, aqui, olha que interessante. Na documentação aqui eu estou olhando do método legend da classe axis. Ele nos dá justamente uma tabelinha que diz as posições. Então, tem tanto o código da posição quanto a string que representa aquela posição. E é justamente isso que a gente vai passar naquele loc, que é esse loc aqui. Então, tá legal. A gente tem que esse aqui é a referência 1, 1. Eu passei a posição 0 para ele. Se eu quiser, por exemplo, que esse cara não fique exatamente colado, eu quero ele um pouquinho para o lado, eu vou passar um número maior do que 1, que vai estar fora da minha caixa. Então, se o x está aqui, o x maior do que 1, ele vai continuar para cá. Se eu botar, por exemplo, 1.05, ele empurrou a minha caixinha para o lado, deu para entender? A referência do 1 para ele é esse tamanho. Então, esse 0,5 é 0,5 desse tamanho, mais o tamanho todo, então 1.05. Um outro atributo que a gente pode explorar do método plot é o color map. Se você se lembra, no último vídeo a gente usou mudanças de cor dos gráficos, e aqui a gente pode fazer o mesmo. Eu consigo, por exemplo, dizer para ele color map binary. E aqui eu estou usando uma escala de cinza, né? E a gente tem essa página aqui do Matplotlib, da documentação dele, que ele dá a referência para os color maps. Eu, por exemplo, escolhi essa binary aqui, mas eu poderia escolher outra. Por exemplo, vou escolher essa primeira aqui. Pronto, agora eu tenho uma outra escala de cores. Uma outra alteração que eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz é para justamente eu alterar essa legenda aqui, a informação dessa legenda. Vocês concordam que fica um pouco esquisito, né? Mostrar sempre NU nota redação AC, NU nota redação AL. Não seria melhor se a gente tivesse só a sigla dos estados aqui? Visualmente eu acho que sim. Para a gente fazer isso, pessoal, a gente consegue utilizando o objeto axis. O axis, ele tem justamente um método que se chama getLegend and handles and labels. Os handles, eles são ponteiros para você tratar diversas camadas da figura, que eu não vou adentrar aqui, mas os labels são justamente a informação que a gente quer. Então, se eu botar aqui print labels, vamos ver o que vai acontecer. Olha que interessante, ele está passando justamente essa informação que a gente quer. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse labels e eu vou extrair apenas a informação que eu quero. E para isso, eu vou utilizar um pacote de expressões regulares, que é uma forma de eu identificar padrões em palavras e extrair só o que eu quero. Eu recomendo que você investigue mais, porque quando a gente está lidando com análise de dados, principalmente se a gente tem conjuntos de dados que usam textos, saber utilizar esse pacote de expressões regulares pode ser um grande ativo, um grande diferencial. Então, aqui,
eu vou criar uma nova lista de labels em que eu vou utilizar essa RE, que é o pacote de expressões regulares. Eu vou explicar o que significa isso, obviamente, porque eu sempre faço, mas não se preocupe. Se você não acha que isso é importante, se você está dando um conjunto de dados que não usa, por exemplo, strings, você não precisa se aprofundar nisso. Aqui eu estou passando para ele o que ele tem que procurar na minha string. Então eu estou dizendo para ele procurar a vírgula. Por que a vírgula? Porque antes da sigla do estado sempre tem uma vírgula. Vocês conseguem ver? Eu passo a vírgula. Esse /s representa um espaço, porque é justamente esse espaço aqui. Aí depois tem o parênteses. O parênteses, ele vai indicar a informação que eu quero que ele pegue. E quando eu tô passando para ele esse ponto mais interrogação, eu tô falando, pega tudo que você encontrar, todo tipo de caractere que você encontrar, que estiver entre a vírgula espaço e um parênteses. É isso que eu tô mandando ele fazer. Eu identifiquei um padrão, então eu como humana consegui identificar um padrão, que é a sigla, ela vem sempre depois de vírgula, espaço e termina, e depois dela sempre tem um parênteses. Então eu falo pro computador, pega a informação que está... Então eu falo pro computador, pega a informação que está entre vírgula, espaço, parênteses, que vão ser justamente as siglas, porque todas as informações que tem na nossa lista são justamente assim. E aí aqui eu tô falando para ele, então, pega essa informação para cada label em labels. O que é isso? Para cada elemento da minha lista de labels. E aí, pessoal, eu vou comentar essa linha aqui e vou passar ela para baixo, porque eu justamente vou passar para esse método essa nova lista de labels. E tem mais um detalhe que eu tenho que passar aqui para ele, que é esse group 1, que também é uma particularidade desse método search. E aí o que a gente obtém, olha que legal, é justamente o que eu queria. Então, ao invés de a gente ter aquela legenda extensa, agora a gente tem somente as siglas. E aí, pessoal, eu vou voltar aqui o meu color map para binary, porque eu acho legal a gente lembrar que existem pessoas que são daltônicas e talvez esse color map que está escolhido aqui, que tem verde, azul e lilás, ele não sirva para todo mundo. E como que a gente está analisando nesse gráfico é apenas tendência, faz sentido a gente usar escala de cinza. E também a gente não dificulta a vida dos nossos amigos daltônicos, não é mesmo? Um último elemento que eu quero adicionar nesse gráfico para ele ficar mais interessante é um texto, uma caixa de texto, para eu poder fazer uma referência a essas letras aqui. Então, eu acho que o melhor caso é justamente esse. Ao invés de eu ter aquela por extenso, aquela string, aquelas palavras por extenso escritas aqui, eu indico para quem está vendo o gráfico o que são essas letras. Existe uma forma legal da gente fazer isso que eu vou mostrar agora. Bom, para fazer isso, eu vou utilizar esse método text, que também é um método da classe Access, e eu vou utilizar aquele nosso dicionário que eu mostrei já aqui no vídeo, que justamente relaciona as respostas, que são múltipla escolha de A a H, e as suas legendas, suas respectivas versões extensas. Então, para isso, eu tô aqui iterando nesse dicionário, e essa aqui é a forma de fazer isso. Então, eu tenho para toda chave e valor dentro do meu dicionário, esse items aqui, ele me retorna uma versão iterável do dicionário para justamente eu poder fazer esse for. Então, o que eu estou fazendo? Eu crio uma string vazia e para cada vez que eu entro nesse for, eu adiciono a ela essa informação aqui, que value. O que esse cara aqui faz? Esse cara aqui, ele é uma forma de você formatar uma string. Então, eu falo para ele que eu vou botar dentro das chaves uma key, e esse nome aqui, pessoal, ele não precisa ser igual aqueles atributos ali. Então, eu vou até mudar aqui para vocês verem. Eu falo para ele que aqui vai ter um K, 2 pontos, um V e uma pulada de linha, um /N, que é isso aqui, new line. E eu chego para ele e falo que o K vai receber esse valor e o V vai receber esse cara aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. O que ele tá fazendo é criar justamente essa string aqui para mim, ó, com essa formatação. E eu vou jogar essa string que eu criei, então, como um atributo de texto do Access. Então, eu passo para ele aqui. E aqui, pessoal, esses números aqui, eles são referências similares a esse bounding box to anchor que eu expliquei para vocês. E aqui eu botei um só para ficar mais fácil, 0 e 1. E aqui, olha só, aqui a gente não tem aquela referência do lock. Por isso que eu botei aqui pra gente ver. Então, ele botou 0 aqui e 1 aqui. Significa que a referência que ele tá usando para esse texto é justamente esse ponto aqui dele, o mais extremo. Se a gente botar 0.5, então esse H ele vai ter que vir para metade do X, concorda? Exatamente o que aconteceu. Então, pessoal, se eu quiser colocar esse cara por cima do gráfico, eu tenho que passar para ele um número menor do que 1.
Então olha que interessante. Fazendo aqui alguns testes, eu cheguei nessa formatação aqui, em que o x é 0.05, o y é 0.6, para ficar justamente onde eu queria, eu botei tamanho 12 da letra e eu acho que ficou legal. Existe ainda uma forma interessante de eu colocar essa legenda, deixar ela um pouco mais estilizada, que é usar uma bounding box, como ele chama, para encapsular esse texto. E para isso a gente tem que passar para ele aqui um dicionário. Pronto, aí a gente passa aqui para ele, pessoal, esse dicionário, que define justamente as características que a gente quer para essa caixa. Então, round significa que eu quero arredondar as bordas dela. Face color é a cor dela. Alpha é que eu quero dar uma transparência. Não sei se você consegue ver bem aqui que essa caixa ela tem uma transparência. Mas eu vou, por exemplo, mudar a cor aqui dela e vou mudar a cor do texto. Porque se eu vou botar a caixa preta, eu não posso ter a letra preta, que vai ficar muito ruim, né? Então, a gente vai fazer assim. Olha que interessante. Eu vou aumentar o alfa para vocês verem também. Pronto. Essa é a minha caixa. Eu posso mudar aqui, que eu tô achando ruim essa caixa passar por cima do gráfico. Não é o que a gente quer, né? Pronto. Olha que legal. A gente tem agora uma caixa que explica o que são essas letras. E aí dá pra gente entender, de fato, melhor como que esse gráfico tá funcionando. E aqui, se vocês se lembram, aqui tem até H e aqui não tem, porque a gente tá fazendo aqui, ó, a gente tá tirando o H. Eu vou botar o H de volta pra não gerar nenhuma confusão. Pronto, agora a gente tem um gráfico um pouco melhor, a nossa legenda tá melhor. E eu vou botar uma corzinha aqui de novo, porque eu quero colocar ele em perspectiva em relação ao gráfico que a gente tinha inicialmente. Esse foi o gráfico que a gente conseguiu chegar fazendo várias edições, a gente aprendeu bastante coisa aqui. Tem também ainda muitos outros atributos do plot, pessoal, que eu recomendo que você dê uma olhada se quiser explorar. Tem ainda, por exemplo, o grid, que ele nos dá uma forma de colocar referência aqui no nosso gráfico, que também pode ajudar, né? Pode ser bem interessante. Aqui o meu alpha, ele ficou um pouco ruim, eu vou aumentar, porque, enfim, como eu botei o grid, ó, fica melhor assim se eu tiver menos contraste. Eu acho que ficou bem legal, né? Em relação ao que a gente tinha antes. Conseguimos melhorar bastante. Sempre pode ser melhor. Sempre tem formas de fazer diferente. A gente tem visto isso aqui. Os pacotes do Python, eles têm bastante versatilidade. E aí é interessante sempre a gente ter um objetivo. Explorar os dados com objetivo é importante. Saber que tipo de visualização a gente está gerando para responder que tipo de pergunta também é. Para que a gente possa usar da melhor forma, né? Extrair a melhor potencialidade de todos os pacotes e todas essas funcionalidades. Então é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou de saber como visualizar melhor um data frame do Pandas e como a gente pode explorar ao máximo o método plot, personalizando as informações, botando legenda, botando texto, não esquece de deixar o seu like. Dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou olhar e vou responder todos. Ah, não se esquece, a gente tem uma lista de e-mails, se você não sabe, em que a gente pode trocar mais informações também. Então, deixar aqui no box de descrições um link para você se inscrever na nossa lista de e-mails. Se você acha que esse vídeo faz sentido para mais alguém, não se esquece de compartilhar. Muito obrigada e até a próxima!